Esse histórico que você traz, ele é realmente muito importante para que quem nos acompanha, né, saber que isso não é uma pauta que surgiu mês passado e a gente apresentou e já queria a solução para todos os problemas, e são muitos os problemas que a gente tem para os servidores aqui de Campina Grande, da região, que a gente tem apresentado costumeiramente através de ofício, tentado através de reunião, mas que não há encaminhamento. E o descaso ele é tamanho de que muitas vezes a gente vai enviar um ofício de database aqui, por exemplo, de Campina Grande. Você pode resgatar os ofícios enviados há 5, 6 anos atrás, que praticamente muitos pontos são os mesmos dos que nós estamos reenviando à gestão municipal. E o grande problema e o que mais preocupa o servidor é porque, por exemplo, quando você fala dos planos de cargos, o plano de cargo fala sobre uma carreira. O servidor que já tem 10, 15, 20 anos no município espera aquilo que está prometido no plano de cargos, na lei do plano de cargos. Ele não está cobrando nada novo. É aquilo que a gestão deveria se programar para conceder ao servidor. E quando ele não se programa, e quando ele, nesse embate, inclusive, que iniciou da greve, pelo prefeito não ter discutido a pauta da database, pela categoria ter deflagrado essa greve, as declarações do prefeito que a gente tem acompanhado e do secretário, de que não poderia conceder reajuste nos últimos 2 anos, pela questão da Lei 173, Lei Complementar 173, que realmente barrou reajustes e progressões dos últimos 2 anos por conta da pandemia e por conta do auxílio emergencial. Mas se você já teve 2 anos sem poder conceder reajuste, não seria o mínimo de respeito com o servidor já iniciar esse ano? Porque a partir de 1º de janeiro de 2022 é possível estar liberado prefeitos, governadores, o governo federal conceder reajuste e progressão. Então, a database é lei no município para o mês de maio. O reajuste deve ser concedido no mês de maio. E aí eu faço uma analogia, inclusive, ao maior São João do Mundo. O maior São João do Mundo é junho, dia 10 de junho inicia-se. A prefeitura já vem discutindo isso desde o ano passado. Por que não tratar o serviço público e o servidor público com a mesma preocupação, com a mesma responsabilidade, com a mesma... E aqui nós não criticamos e dizendo que não é para ter São João, que não deva ter o maior São João do mundo, porque é uma festa importante para Campina Grande, para a região, para o estado da Paraíba, mas que a população busca, o São João passa, a festa passa, busca os serviços de educação, de saúde do município. Campina Grande, inclusive, é um polo para toda a região. A gente queria e espera um dia que o gestor tenha essa mesma preocupação, como teve, repito, dialogou com o setor privado do transporte público, dialogou com os empresários do maior São João do mundo, mas não dialoga com o servidor público, que é a entidade sindical, a entidade Sintab. Inclusive, na declaração do prefeito, ele fala da greve política. O prefeito é político e deveria entender que existe política sindical, e nós estamos inseridos no contexto político, todas as pessoas. Você, inclusive, que disse que não vai votar, é um ato político dizer que não vai votar. De revolta, né? De revolta. Ninguém que presta, nós estamos num período político. Agora, não é a picuinha política, talvez que é isso que ele queira ligar, até porque, repito, essa pauta ela é apresentada todos os anos e os servidores não têm encaminhada essas pautas. Eu não tenho... projeto político para essas eleições, a direção do sindicato não tem projeto político, mas que o prefeito, e todos infelizmente usam desse discurso que tenta descaracterizar a situação do serviço público. Então, dia 6, na próxima segunda-feira, foi encaminhado, repito, foi encaminhado ofício. O secretário disse que há 10 dias recebeu esse ofício. Nós enviamos um ofício da database ao prefeito no dia 26 de abril desse ano. Nós enviamos esse ofício já chamando a atenção da gestão para a negociação da database, que é o período do mês de maio, e o prefeito não convocou a direção, não apresentou nenhuma proposta. Então, Aline, como é que você tem um prazo que diz que você que recebe salário mínimo sabe e espera todos os anos o seu reajuste no mês de janeiro? O anúncio é feito o ano anterior, chega janeiro, você está lá com o seu reajuste garantido, que é o reajuste do salário mínimo. Essa é a mesma lei para Campina Grande. A database é para os servidores que recebem acima do salário mínimo o mês de maio. E os servidores esperam que a prefeitura e qualquer gestor tenha a mesma responsabilidade do reajuste do mínimo do início do ano.
sente com a categoria e apresente o reajuste. Aí você chega numa assembleia no dia 1º de junho, passado o mês, passado o final do prazo para o anúncio desse reajuste, chega numa assembleia sem nenhuma proposta, sem nenhum diálogo, e se não fosse para ter uma reunião, respondesse o ofício, dizendo qual era a contraproposta da gestão municipal em relação ao reajuste, por exemplo, que foi solicitado. Por não ter reajuste dos últimos 4 anos, a categoria tirou um índice de 25%, mas não houve uma contraproposta, como, repito, o transporte público recebeu subsídio, os gastos com São João, acho que foi mais de 3 milhões que foram empenhados para a empresa que vai realizar o maior São João do mundo, e repito, tem que ter São João? Tem, mas tem que ter também condições de trabalho para a categoria. Nós, inclusive, vamos... Ferreira é uma situação de calamidade e de risco à vida. A gente tá com as imagens, inclusive, eu acho que hoje as redes sociais do Sintab vão estar disponibilizando para quem quiser verificar. Corre risco quem é atendido e corre risco quem está ali trabalhando. Nós estivemos na unidade de Bolocongó, ali vizinho ao Vila Nova da Rainha, aquele condomínio. A gente solicitou que eles pedissem a presença da Defesa Civil, que compareceu, inclusive, à Unidade Básica de Saúde. Hoje ficou com um engenheiro, porque é preocupante. Lá já teve princípio de incêndio por conta das infiltrações e da situação. O piso praticamente alaga, ele está todo molhado, as paredes nem se fala, os equipamentos, a sala de vacina com mofo, a unidade do velame, por exemplo, o ar-condicionado da sala de vacina não funciona, tem mofo. Então tem muitos problemas nas unidades de saúde, e isso também eu queria deixar para você que nos acompanha, uma das pautas também as condições de trabalho para o servidor e para você que busca o serviço de saúde e de educação. O pessoal da limpeza urbana, os motoristas, tem motorista da prefeitura que se aposentou em Campina Grande sem uma progressão. Esse ano foi prometido por conta do impedimento da lei, mas não houve progressão para uma grande maioria. Nós temos mais de 8 mil servidores efetivos, Aline. Em torno de 9 mil, eu acredito, contratados por excepcional interesse público. Essa preocupação, inclusive, com o número de contratações, e uma das cobranças é concurso público, e também não adianta fazer o concurso público, e aconteceu o que está acontecendo em Campina Grande, que quem submeteu ao concurso público, inclusive o pessoal procura a direção do sindicato, o concurso foi homologado e já vai com 86 dias de homologação do concurso, e essas pessoas não foram chamadas, estão aguardando o prefeito também contratar através de concurso público. Na nota que a prefeitura lançou sobre a decisão da greve, eles dizem que sobre as progressões, em pouco mais de um ano da gestão, foram consolidadas mais do que todo o acumulado dos últimos 16 anos do município. O que é que você está trazendo? Isso é atestar, inclusive, eu vou lançar um desafio para o secretário de administração, para o prefeito. Eles apresentem uma única progressão de um servidor da saúde. Os servidores da saúde têm um plano de cargos, carreira e remuneração. No ano de 2022 não houve nenhuma progressão para servidores da saúde. E são servidores tratados como heróis. Enfermeiros, técnicos, cirurgiões, dentistas, médicos, não tiveram progressões esse ano. 2022, nenhuma progressão. Os agentes de saúde têm um plano de cargo desde 2016. Eu queria que o prefeito ou o secretário de administração apresentassem uma única progressão de um agente comunitário de saúde ou de um agente de combate a endemias que tem um plano desde 2016. O que houve foi progressões avaliadas desde o ano de 2021 por uma comissão da educação, e aí, para ser justo, da educação saíram progressões realmente esse ano. Mas para as demais categorias, o plano de cargo dos agentes de saúde, desde 2016, ninguém nunca teve uma progressão em Campina Grande. Então é muito fácil você dizer, foi o maior número dos últimos 16 anos. Claro, você saiu de 0, se tivesse uma progressão de um agente comunitário de saúde, era muito. Se tivesse uma de um servidor da saúde esse ano, era muito. Então, dos 16 anos, você tem que olhar quantas foram concedidas para essas categorias de saúde e os agentes de saúde. Dos demais servidores que eu estava falando, dos garis, dos motoristas, dos técnicos administrativos,
tiveram 86 progressões concedidas esse ano. Se a gente juntar, dá 300 e pouco, juntando a educação e demais servidores, num total de 8 mil servidores sem progressão, que é o que a gente tem a realidade aqui de Campina Grande. Então, realmente, o prefeito, quando disse que nos últimos 16 anos tiveram esse grande avanço, mas tem categoria que está sendo esquecida e a gestão nem sequer... Inclusive, o secretário Dr. Gilney, no mês de abril, disse que a comissão estava trabalhando e iria... É isso que a gente pode perguntar, mas tem que implementar todo mundo, você que nos acompanha. É muito servidor, é 8 mil servidores. O que é que a gestão tem que fazer? É criar uma mesa permanente de diálogo, de negociação, porque em uma negociação não é possível, que sente-se a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, e mostre o que foi feito e o que é que vai se fazer. O que não pode... faça, né? E faça. E o que não pode é, o servidor recebe a informação do sindicato, como o secretário de saúde deu, de que as progressões iriam iniciar no mês de abril. Passa o mês de abril, não tem nenhuma progressão. Passa o mês de maio, não tem nenhuma progressão. Não tem progressão e as que tem da educação, muitos que estão para se aposentar, aguardando a progressão para poder dar entrada na aposentadoria. Não existe definido, e isso é gestão. Gestão é você saber quanto é seu orçamento e quantas progressões você vai poder conceder a cada mês. Se vai ser 30 progressões por mês, se vai ser 100, se vai ser 500 progressões por mês. Mas tem que ter um estudo, apresentar a categoria e dizer, olha, até para o servidor dizer, eu não vou entrar esse mês, mas pela quantidade que vai entrar a cada mês, eu já sei quando é que minha progressão vai sair. Não existe essa realidade e é isso que deixa inquieto o servidor para deflagrar uma greve, porque não é razoável, principalmente para o servidor, estar numa condição dessa sem perspectiva do seu futuro na sua carreira, que é lei no município. Giovanni, como é que é a relação com o novo que não é mais tão novo, né? Secretário da Saúde, doutor Gilney? Olha, o secretário de Saúde, inclusive, nós estamos numa discussão que era a questão do Previne Brasil, né? O Previne Brasil, ele para se tornar lei no município foi uma dificuldade muito grande. Hoje é lei, foi votado na Câmara. É importante dizer que houve uma comissão, isso é importante que haja. A comissão foi quem elaborou o Previne Brasil, encaminhou para a Câmara, votou, a lei foi publicada, mas está faltando agora o pagamento. A gente sempre cria as leis, a expectativa é gerada, né? Porque quando os servidores, por exemplo, na última Assembleia, dizem sim, o Previne Brasil foi votado, aprovado, é lei. Vai ser mais uma lei que nós não vamos receber, e essa lei do Previne Brasil é um recurso federal que entra no município, entrou no município, deve ser repassado 60% para os servidores. Não foi feito ainda nenhum pagamento do Previne Brasil. Com relação ao secretário receber, recebe. E recebeu esse ano algumas vezes. Mas o problema esbarra no próximo, sai de lá da secretaria, quando a gente tem e espera um encaminhamento, a gente esbarra na condição que o secretário não tem, que é de encaminhar a progressão e implantar a progressão do servidor, conceder o reajuste da database. É o prefeito, não é o secretário. Então ele tem limitação e tem muita coisa que quem tem que resolver é o executivo, é o prefeito de Campina Grande, e é nessas condições que a gente vem. Então, repito, inclusive, não houve em 2022 nenhuma progressão para servidores da saúde, nem para o plano dos agentes de saúde. Em 2021 também não, em 2020. A última progressão que houve de apenas 80, na saúde nós temos em torno de 2 mil efetivos. A única progressão que saiu nesse plano de cargo da saúde foi no último ano de Romero, em dezembro daquele ano, houve 80 progressões para servidores da saúde na gestão Romero. Na gestão Bruno, nenhuma progressão, e por isso que a gente diz que quando se fala de progressão é setorial, não é para todos os servidores. A progressão, explica um pouquinho para o ouvinte que está escutando, que às vezes ele não entende. Isso. O que significa exatamente, que é a progressão de cargos e carreiras, de tempo, mas explicação de forma mais detalhada. E até quando ele pode esperar? Porque às vezes ele se aposenta e não, a progressão já tem que estar... Exato, implantada para que ele possa, inclusive, levar para o período que a pessoa mais precisa, né? Que ou é na aposentadoria ou numa licença só que maternidade. Às vezes não é concluída, né, Giovanni? E aí não é. A progressão é o seguinte, é uma lei municipal, ela traz que o servidor, por exemplo, a cada 3 anos, no plano de cargo da saúde, ele tem um percentual no vencimento a mais de 2,5%. Vamos supor que o servidor tenha 10 anos,
10 anos e a cada 3 anos, 9 anos. Né? Ele tem 7,5% a mais no vencimento quando ele completa os 9 anos, que são as progressões por tempo de serviço. E aí tem as progressões por especialização, que são as titulações, né? Especialização, mestrado, doutorado, e esses percentuais variam de acordo com o plano de cargos. Então, existe uma comissão que avalia, as comissões, eu acredito que lá na educação tem mais de 400 processos já encaminhados e o secretário de saúde, inclusive, o prefeito disse, as comissões estão trabalhando. As comissões, ela pode passar 10 anos trabalhando, avaliando o seu processo. E não sai, né? Deu deferido, fica lá o processo parado. Não adiantou de nada a comissão está trabalhando. Até porque já existe reprimido na saúde, na educação e dos demais servidores, vários processos avaliados. O que é que o servidor quer? É a implementação, é chegar no contra-cheque e no bolso do servidor. Chegou no bolso do servidor, ele, por exemplo, o professor, ele tem que ir para o nível 10. O nível 10, dependendo do nível de titulação que ele tenha, ele leva para a aposentadoria por conta da garantia da lei da paridade e integralidade. O seu último vencimento você leva para a aposentadoria e você tem que se aposentar no seu nível correto. Dos demais servidores, da mesma forma, tem que ser implementado antes da aposentadoria. O grande problema é que tem gente que não é implementado, aposenta-se com um vencimento. Se ele não tiver entrado declarado na justiça, se houver uma decisão depois judicial, pode corrigir. Mas se não, ele vai levar um prejuízo, trabalhou 30, 35 anos e se aposentando com um salário irrisório para a Prefeitura de Campina Grande. Por que muitos não se aposentam, inclusive, Ralino? Porque tem uma insalubridade, e é um gari, por exemplo, tem uma insalubridade de 40%. Se ele se aposentar, ele perde a insalubridade e fica apenas com um salário mínimo. Então, às vezes, você encontra servidor tendo que trabalhar anos e anos na Prefeitura sem dar entrada, sem gozar da aposentadoria, porque se for, tem muitas perdas. Então isso é um prejuízo muito grande. Isso que a gente está falando, inclusive, eu vejo, inclusive, vereadores até da bancada do governo reclamando isso em relação ao Estado. Que os policiais não se aposentam para não perder 60% do seu salário, mas não olha para o gari de Campina Grande que não se aposenta para não perder uma insalubridade, porque suas progressões não são concedidas. Então, seja coerente, né? E olhe para a situação do gari, do vigia, da escola, do agente de saúde, do médico, do enfermeiro, que muitos não se aposentam para não ter essas perdas. Um dos motivos da greve é a questão das péssimas condições de trabalho, né? Você, no começo do ano, você tinha falado, e as escolas, vocês tinham feito uma fiscalização nas escolas e estados, assim, deploráveis. Houve alguma melhora? Algumas escolas receberam reparos, e têm recebido, mas são pequenos reparos. Tem escola... As estruturas de Campina Grande, o que mais me deixa até triste, né? Eu moro em Campina Grande, nasci em Campina Grande. Quando a gente, às vezes, vai, por exemplo, a um município próximo, você encontra estruturas bem melhores do que Campina Grande. Vou dar um exemplo aqui de Queimadas. As estruturas de escolas e creches de Queimadas são altamente superiores a Campina Grande. As unidades de saúde, de Remígio, todas são unidades padrão. E isso não de agora, 5 anos atrás, você visitava já, todas são unidades padrão. Como são as unidades de Campina Grande? Na sua grande maioria, casas alugadas. Unidade Básica de Saúde de Campina Grande são casas alugadas. Casas que estão com telhados deteriorados, que estão com mofo, infiltração, risco de cair, teto com cupim. Então, a gente tem uma diferença muito grande e, assim, os recursos, é claro, da saúde, e a gente cobra dessa gestão e das que passaram, não terem valorizado as unidades. Por que ao longo dos anos não foi se construindo unidades padrão como... E lá em Remígio, lá em Queimadas, não foi de um dia, de uma gestão para outra. Foi quem olhou para a gestão, pensou em reformar, em melhorar as unidades. Aqui em Campina Grande é as escolas, as creches, que a gente visita, faz-se reparos pequenos, mas a gente precisa de muitas escolas, inclusive, que elas não têm mais condições nem de reforma. É de ir ao chão e construir-se outras. Aqui em Campina Grande é comum você chegar numa unidade básica, você que nos acompanha sabe o que é isso. Chega lá, é uma casa improvisada, onde a recepção é onde seria o terraço ou a sala, e os quartos é onde seria os consultórios. Essa é a realidade. E para ser bem sincero, eu vou em João Pessoa, eu tive, acho que foi em Mandacaru, a gente teve um movimento lá da enfermagem, visitei algumas unidades de João Pessoa, unidades padrão. O que é a unidade padrão? É aquela unidade que o Ministério da Saúde preconiza
que os municípios, quando vá construir, vá buscar recursos do Ministério da Saúde, construa naquele padrão. A gente tem algumas unidades padrão aqui em Campina Grande que foram construídas dessa forma. Vou dar um exemplo aqui de uma lá no Chico Mendes, o Ricardo Amorim. Quem for lá, aquilo é uma unidade padrão. Unidade padrão porque ela nasceu para ser uma unidade básica de saúde. A grande maioria são casas que foram transformadas e adaptadas para a unidade básica de saúde e não atendem às normas das unidades que deveriam funcionar. Então, essas estruturas, elas causam um prejuízo também no atendimento, no fluxo de atendimento dentro das unidades. Mas, para isso, vai além. Vai a questão das salas de vacinas, faltando. Eu fui em sala de vacina ontem, que o ar-condicionado não funciona, que o mofo está tomado dentro daquela sala e lá está se aplicando vacina num local totalmente insalubre. E vacina é algo muito sensível para você estar acondicionando dentro de uma sala. Então isso é muito preocupante. Você vai numa sala de um médico, está lá o mofo, está uma goteira, caiu o teto da unidade básica de saúde do Jardim Paulistano, da sala do médico, num horário de atendimento. Por sorte ele não estava sentado no birô, senão tinha desabado em cima do médico daquela unidade. E aí você pode dizer, mas é porque está chovendo muito. Não, é porque não há uma manutenção permanente. Porque não há uma estrutura. A casa do prefeito, né? A casa do vereador não cai, né? Exatamente. Porque faz manutenção, né? Porque tem uma prevenção. Isso é cuidar do que é seu, né? Exatamente. E cuidar dos prédios públicos é justamente essa necessidade. Uma escola, quando cai o muro, todo mundo sabia que aquele muro estava prestes a cair. Não cai do dia para a noite. Esperam, né? Cair para depois ir lá dar uma satisfação à comunidade para fazer uma reforma. Quando a gente verificou os banheiros, por exemplo, na pandemia, queriam que crianças e adolescentes voltassem para as escolas e creches, você chegava lá, as torneiras não funcionavam, o banheiro não funcionava, não tinha descarga. E isso não aconteceu só no período da pandemia. Isso já vem de antes. Então, infelizmente... e quem está lá, porque às vezes a população vai para um atendimento, 2 atendimentos, mas quem está lá todos os dias enfrentando essa situação, e quem teve mais motivos para parar foi o servidor público de Campina Grande. Mas a gente não fez greve, por exemplo. Os servidores da saúde, esse tempo todo sem progressão, sem reajuste, mas não paralisaram as atividades. Mantiveram as atividades. Mas aí você chega o ano de 2022, com o governo podendo conceder progressão, conceder reajuste, e você não escuta... O prefeito só se pronunciou em relação à database, hoje, pelo menos eu escutei, porque existe uma greve. Não houve nenhuma informação dada ao servidor, ao sindicato, de que haveria um reajuste no mês de maio. O servidor teve que fazer greve para ouvir e infelizmente, não o prefeito dizer quanto era que ia conceder de reajuste. O que ele disse foi que vai buscar a justiça com o pedido de ilegalidade. E ainda diz que está aberto ao diálogo. Que diálogo foi esse que houve quando não, em nenhum momento, apresentou nenhuma proposta e nem sentou com a direção do sindicato? E tem a questão da 13º também, da função do servidor. Né? Causou muito prejuízo para alguns servidores. Quero dizer que a obrigação do prefeito e patronal é pagar o 13º no dia 20, até o dia 20 de dezembro. Mas quem anunciou um calendário dizendo que a primeira parcela do 13º seria paga no dia 30 desse mês de junho, foi a gestão municipal. Foi o prefeito que fez propaganda, a prefeitura fez propaganda e está lá no calendário. 30 de junho, primeira parcela do 10º. Que foi que causou prejuízo? O prefeito disse que muitos servidores não querem. Tem servidores que não querem antecipar. Mas tem servidor que quer. Se programou, né? Se programou e foi lá no banco no mês de janeiro, quando saiu o calendário, foi lá no Bradesco, por exemplo, pediu uma antecipação da primeira parcela para pagar no dia 30 de junho. Se o prefeito não depositar, o banco vai lá na conta e vai deixar a conta do servidor negativa. E ele antecipou pagando o juro já. Porque quando você faz uma antecipação, o banco tira o juro. Mas vai lá na conta, se não tiver o dinheiro, vai ficar negativo o valor que deveria ser descontado. Então, o desrespeito passa por isso. Não é que não exista servidor que não queira receber. Tem servidor que não quer receber a antecipação, porque se programou para receber lá em dezembro. Mas tem servidor que se programou para receber como o prefeito. Queria dizer, inclusive, que esse não é e nem está na nossa pauta de greve. Eu vi algumas pessoas dizendo aí, porque o prefeito não quis antecipar. Tem nada a ver, não é pauta da greve dos servidores, não está lá
na pauta dos servidores. Mas é um prejuízo a mais causado a quem se programou para receber sim no dia 30 de junho. O que está na pauta dos servidores são coisas que já vêm há anos. Há anos e apresentada a gestão. O ano passado nós mandamos ofício, pedimos reunião, porque, como eu disse, o ano passado se discutiu o São João de 2022. Mas o ano passado ninguém discutiu ou se preparava para conceder reajuste no mês de maio. Esse ano o prefeito anunciou que tem São João. Esse ano o prefeito não anunciou para os servidores qual o percentual do reajuste que é lei no município e deveria ser implementado no mês de maio. Então é essa diferença de tratamento que leva o servidor a estar insatisfeito e deflagrar uma greve. Giovana, a greve está atingindo outros municípios, né? Outros municípios vão aderir também. Isso. A gente tem uma situação muito grave aqui próximo a Campina Grande, que é Massaranduba. Os servidores de Massaranduba, pasmem vocês, estão há 10 anos sem reajuste salarial. 10 anos sem reajuste salarial. Quando você faz as contas, há 10 anos atrás, um litro de gasolina, eu acredito que era R$ 2,80, R$ 2,50. Hoje, quanto é um litro de gasolina? Um gás de cozinha era R$ 35 reais, R$ 70 reais, e olhe lá se foi isso. Hoje um gás de cozinha é R$ 130 reais. E esses servidores lá em Massaranduba, há 10 anos sem reajuste. E o pior de tudo, Aline, foi que no final do ano passado, o prefeito, os secretários, anunciaram um reajuste para eles próprios de 100%. Então foi votado, aprovado pela Câmara de Vereadores no ano passado. Os vereadores aumentaram também o próprio salário. No final do ano passado, em 100%. E você tem zero de reajuste. Os servidores de lá também estiveram hoje em assembleia para encaminhar a greve também de Massaranduba. O município de Esperança, os servidores da saúde não tiveram gratificação Covid, uma grande maioria há mais de 10 anos também sem reajuste, lutam por um plano de cargos. O prefeito não concedeu também reajuste para esses servidores. Então, assim, é um descaso com o serviço público de quem, no período de pandemia, teve que ouvir, como o prefeito daqui de Campina Grande, o secretário disse, olha, a gente não pode conceder reajuste esse ano. Foi a lei complementar 173, que criou o auxílio emergencial e proibiu o reajuste. Então você passou 2 anos dizendo que não tinha condições de dar reajuste porque a lei não permitia. A lei acabou, o prazo dela foi 31 de dezembro de 2021, inicia-se 2022, você tem as mesmas respostas ou não tem resposta nenhuma. Então não há outro caminho que o servidor possa chamar a atenção da população, se não for através de um movimento como esse está convocado em Campina Grande, e outros municípios também irão encaminhar da mesma forma. E assim, muito injusto, porque 2 anos que, não que o servidor da saúde já não trabalha muito, mas além disso, 2 anos super carregado para a área de saúde, né? Muito, e perdeu-se muitas vidas. A nível nacional foram 773 enfermeiros ou enfermeiras que perderam a vida da enfermagem só no Brasil. Você imagina a quantidade que estão sequelados, que estão com sequelas, porque talvez vocês tenham acompanhado quantas vezes se reinfectaram, tiveram Covid, foram curados, voltaram a trabalhar, se infectaram novamente. Então, assim, respeitar a vida humana acima de tudo. Não adianta, como eu vi muitas prefeituras, muitos secretários, colocar um banner lá no Instagram da secretaria, chamando esses profissionais de heróis, mas valorizar a vida é valorizar também através do cumprimento da lei e das garantias. Não adianta, repito, bater palmas, soltar balões, fazer uma comemoração e deixar o servidor na situação que se encontra, porque esses servidores, além, inclusive, eu já estava falando de preço de combustível e da defasagem salarial, em 10 anos, os servidores de Massaranduba, como eu falava, eles entraram lá recebendo acima do mínimo. Hoje você tem um enfermeiro recebendo um vencimento de R$ 1.500. Você tem uma médica lá que está há 16 anos no município e ela é a única médica efetiva que não deixou o serviço porque se identifica com a comunidade, porque gosta do saúde da família. Essa mulher está sem reajuste há mais de 10 anos. E é uma médica que está lá para cuidar do povo de Massaranduba, que atende o povo de Massaranduba e passou por essa fase também no Covid. Então falta muita sensibilidade quando principalmente você vai aumentar seu salário em 100%, como aconteceu lá em Massaranduba.
E aí a prova, para nós, que estamos aqui conversando e vocês que nos acompanham, a prova de que tem dinheiro e tem condições é essa. Se concede reajuste, em Campina Grande o transporte público tem um subsídio para garantir os ônibus rodando e as passagens. Tem dinheiro. O que falta é também vontade. E aí sim, quando o prefeito diz que é uma greve política, falta a vontade política do gestor. Gestão é olhar para todas as áreas. E é obrigação do prefeito atender também a pauta dos servidores. Giovanni, muito obrigado. Eu que agradeço, Raline, é sempre uma satisfação estar aqui. Dizer a vocês que nos acompanham que quem menos queria e não quis entrar em greve foi o servidor. Mas não houve outro caminho. É como se você que nos acompanha tivesse um pleito apresentado há tantos anos e a pessoa dá silêncio como resposta. Alguma reação os servidores tinham que tomar e a greve foi o único caminho que eles tiveram a tomar porque não havia nenhuma proposta. Imagine se houvesse uma proposta, a gente poderia estar hoje discutindo a discussão de uma proposta, mas é a greve que se inicia na próxima segunda-feira de todos os servidores públicos de Campina Grande. Muito obrigado, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. Muito obrigado, Giovanni, mais uma vez, por estar aqui presente, esclarecendo para a população a situação do servidor público que há anos não se resolve. E é importante a gente falar, cobrar a sociedade, que cobre também, né, dos políticos, do prefeito, da prefeitura, né, que é um direito de todos, porque eles prejudicam a gente, né, a população de forma geral. Mas ninguém pode trabalhar sem ganhar, sem ter seus direitos valorizados, né, respeitados, né? Todo mundo quer ter seu direito respeitado. São 13 horas. Muito obrigado e até segunda, se Deus quiser. Encerramos por hoje o JS, Jornal da Shalom, com a apresentação Raline Oliveira. Estaremos de volta no próximo programa, ao meio-dia. Não esqueça,